É com grande alegria no coração e prazer na minha alma que saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Esta é uma noite memorável, irmãos. Quantos irmãos estão gostando desta primeira escola bíblica de obreiros e membros? Diga graças a Deus. Que bênção. Nós desejamos que a segunda logo venha e aconteça. A igreja precisa de momentos didáticos como esse. E nós também queremos louvar a Deus por essa iniciativa da nossa igreja, do nosso pastor presidente, que tem investido forte, investido pesado em educação, em teologia bíblica, em teologia prática, e essa é uma escola aberta a todos, não apenas obreiros, mas também aos membros do nosso campo. E como o pastor disse, muita gente deixou para a última hora, e teve gente que nem pôde participar, mas o importante é que você chegou e você está aqui, por isso você está sendo abençoado. Fala aí, meu irmão, o importante é que você está sendo abençoado, essa noite é para você, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, porque você chegou nesse lugar de bênção e de adoração, e a mim coube a missão de falar da missão educadora da igreja. E talvez esse não seja um tema tão simples quanto pareça, porque na verdade falar de adoração é falar de prática. Eu acho que a nossa visão e o nosso conceito em termos de adoração tem que ser muito mais prático do que teórico. Se nós formos buscar as definições teóricas, eu acho que nem uma semana conseguiríamos dar conta. De modo que a Bíblia é tão abrangente nesse aspecto quando fala de adoração. Se olharmos para os livros lá do Pentateuco, os livros de Números, os livros como Levítico, o próprio Deuteronômio, são verdadeiros manuais sobre adoração, cheios de detalhe e que se aplicam em diversos momentos, em diversos aspectos da vida do adorador. E não obstante apenas aos livros lá do Antigo Testamento, nós temos também no Novo Testamento inúmeras asseverações, inúmeras declarações sobre a questão da adoração. E além também de termos um saltério, um livro só de salmos na Bíblia, para nos ensinar, para nos orientar, para nos educar. De modo que, quando pensamos em adoração, não podemos pensar apenas no prisma humano, até porque a adoração não é uma atitude política, não é uma atitude geográfica, não é uma questão desse momento, desse tempo. A adoração é algo que vem do céu, é algo absolutamente espiritual, e eu costumo dizer que a adoração não é invenção humana, é invenção divina. A adoração nasceu no céu. Então nós temos que ficar atento e afinado no diapasão de Deus para sermos genuínos, verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia sem mais demora, no Evangelho de João, capítulo 4, verso de 22 a 24, é o texto áureo da nossa lição de hoje. E já quero dizer para os irmãos que o nosso objetivo é um objetivo doutrinário, não doutrinário no sentido dogmático, de querer fechar, de querer limitar aqui algum aspecto de adoração em termos de liturgia, até porque a igreja evangélica brasileira é muito múltipla, muito grande e muito abençoada nesse aspecto, mas no sentido realmente didático, de aprendizagem, de entendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre adoração e a sua importância para a vida da igreja. João 4, do verso 22 ao verso de número 24. Eu gostaria que a igreja participasse da leitura. Eu vou ler um verso, a igreja ler o outro, e no verso 24 vamos todos ler a uma só voz. João 4, de 22 a 24. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Todos, Deus é Espírito, e importa o adorem em espírito e em verdade. Então olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão, o segredo é adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Diga isso para o seu irmão, o segredo é esse. É interessante como Jesus lida com a questão da adoração, bem diferente do que nós temos percebido nos dias de hoje. Alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, eu fui convidado para falar num congresso de adoração, e depois eu soube que reprovaram o meu nome e fizeram contato para que eu não fosse mais. E eu perguntei qual foi o motivo, se havia alguma coisa que
estava me defamando ou indo contra a minha vida pessoal, minha vida ministerial. E o irmão disse: não foi nada disso, pastor, está tudo certo, tudo tranquilo, o irmão é uma bênção. O pessoal preferiu que o irmão não falasse porque o irmão não é músico. E nesse congresso a gente só quer que os músicos falem. E é interessante a gente observar como ainda hoje no senso comum da igreja, muita gente associa a adoração à música. E eu quero perguntar para os irmãos: adoração e música é a mesma coisa? Graças a Deus, eu estou na Assembleia de Deus em Campo Grande. Essa é uma igreja absolutamente instruída na palavra, mas na maioria dos lugares por onde eu passo, eu percebo que isso é uma verdade. Ou seja, embora seja uma verdade distorcida, por isso é muito presente no senso comum, a maioria das igrejas no Brasil confundem adoração com música, até porque a igreja brasileira está muito musicalizada. Graças a Deus que na nossa igreja há uma prioridade na palavra, e isso aqui é uma prova disso. Os irmãos vêm aos cultos, sabem disso. São raríssimas as igrejas que nós temos acesso ao púlpito para pregar às 8 da noite. Eu ando um pouquinho por aí, não ando tanto, tem muitos pregadores aqui, grandes oradores que estão pelo Brasil. Nós temos uma pleia de obreiros que poderiam até estar falando aqui no meu lugar, e todos podem provar isso. Há igrejas que nós saímos para pregar e recebemos a palavra às 22h30, e tem lugar que você quase não fala, você tem quase que dizer: irmão, por favor, dá para dar uma pregadinha aí? Deixa eu dar uma palavrinha, porque senão eles te excluem mesmo. Isso é muito ruim, porque a igreja, embora muito musicalizada, ela acaba não se aprofundando no teor que a Bíblia exige sobre o aspecto da adoração. E aí quanta gente acaba vindo à igreja no desejo de realmente se conectar com o céu, de ter vida abundante, de ser edificado, de ser trabalhado, e acaba não recebendo isso, não produzindo isso nesse ambiente de coletividade. Eu lamento porque, infelizmente, em muitos lugares isso é fato. Ou seja, há muita música, muita badalação, há muito oba-oba. E eu disse, não tenho nada a ver com a liturgia das outras igrejas. Chego em várias igrejas que eu fico ali sentado, respeito a postura, mas me parece que há pouco entendimento do que de fato é adoração. Às vezes eu vou em igreja onde o pessoal faz aquelas danças, gritarias, eu já falei, vou repetir, quem manda é Jesus que está aqui, e não sei o que, Jesus Cristo é o Senhor, e vai por aí, só as pastoras. Ou seja, há todo um preparo, toda uma musicalidade que envolve a juventude, que envolve as pessoas, que mexe com o corpo, que afeta a alma, mas que não afeta a consciência, não chega no coração. Há muita coisa que é manifestação de fora para dentro e não de dentro para fora. E se nós começarmos a observar aqui a definição que o pastor Elias colocou na nossa apostila, nós vamos perceber que a principal questão atrelada à adoração está falando do íntimo, de algo que nasce de dentro de nós, do nosso coração. E isso que nasce de dentro do nosso coração não é fruto apenas da nossa imaginação, do nosso entendimento. É fruto de uma obra extraordinária que Deus faz através do maravilhoso Espírito Santo. É quando Ele entra na vida do ser humano e transforma esse ser humano um ser agradecido, um ser que reconhece que é criatura e que, portanto, ele deve glorificação a alguém que o criou, que é Deus. E, portanto, o conceito mais restrito de adoração está voltado para o sentido de render-se. Aqui na nossa apostila nós vamos ter vários termos no grego, que eu não vou me ater aqui, porque não haveria tempo de nós falarmos de exegese, mas o proskineu, o proskinem, o leiturgos, o latreia, são todos esses termos gregos que nos denotam a concepção de que a adoração está relacionado à entrega, a sacrifício, à oferta, a render-se, como algo que realmente vem de dentro do coração. E aí é muito ruim quando a gente percebe que no meio da coletividade da igreja, muita gente ainda se manifesta apenas com capacidade de exteriorização, e não de uma decisão que venha do fundo da alma, para bendizer, para glorificar e para exaltar ao Senhor. E nesse texto que nós lemos, que é o texto áureo que permeia o conteúdo desta noite, Jesus foi bem didático com aquela mulher, que também talvez pensasse com muita gente hoje, pensasse em adoração sob o prisma, o aspecto político, geográfico.
Porque essa sempre foi a questão que tomou as discussões nos debates teológicos no judaísmo antigo. Até porque depois do reino dividido, da morte de Davi e de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois. Uma parte ficou com 10 tribos e a outra parte ficou com 2 tribos. E naquele cisma se criaram 2 geografias religiosas. O reino do sul, com 2 tribos, ficou com a capital Jerusalém, onde estava o templo, e onde todos tinham entendimento de que ali era o centro da adoração. E o reino do norte ficou com Samaria, que foi na verdade habitada pelos assírios e por tantos povos que foram jogados para lá, para misturar o povo e a dominação ser completa. E aí em Samaria o culto ficou menos litúrgico e mais recreativo, ficou algo muito mecânico, muito voltado apenas para as práticas, até porque não era o templo central, não era Jerusalém. E aí essa discussão foi se prolongando e se criou um abismo, uma hostilidade, uma animosidade entre o pessoal do norte e o pessoal do sul, de modo que esse preconceito se estendeu até esse dia, quando Jesus, ele quebra essa barreira do preconceito racial e tenta mostrar que a adoração não é uma questão litúrgica. Por isso eu não posso nessa noite querer definir qual é o estereótipo de adoração, 3 hinos da harpa, 5 corinhos, ou que cante corinho de fogo, ou que só cante música no piano, ou que se use bateria. E em muitos lugares ainda se discute isso. Em muitas igrejas ainda não se chegou nem instrumento, porque tem gente que não aceita instrumento. Tem muito lugar que não pode tocar pandeiro, porque pandeiro é coisa brega. E você vai vendo esse montão de configuração estereotipada de como deve ser a adoração. E isso também acontecia naquele tempo. Então Jesus teve que ser preciso, didático, contundente e de uma vez por todas desassociar aquela mentalidade reinante que pensava em adoração nos termos carnais, terrenos. E aquela mulher então faz a seguinte questão: Senhor, onde que nós temos que adorar? Eu verdadeiramente percebo que Tu és o Senhor, que Tu és o Messias, Tu és magnífico. Agora eu estou na crise, aonde que nós adoramos? Alguém diz que é lá em Jerusalém, outro diz que é lá no Vale de Dan, outro lá em Dotã, outros aqui em Samaria. Eu estou perdida, Senhor, aonde que é o lugar? E Jesus então disse para a mulher: não fique preocupada com isso, não fique olhando para a exterioridade, não fique preocupada com os aspectos políticos, geográficos, econômicos, com a estética. Não, a hora vem, já é chegada essa hora, igreja. Hoje é dia, esse dia já chegou para nós, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o que é que Deus está interessado? Não é com o poder tecnológico da igreja, não é com a capacidade econômica da igreja, não é com a economia da adoração, mas é com a teologia da adoração. É aquilo que vai no seu coração. E se você veio hoje aqui, venceu o seu dia de trabalho, venceu sua agitação, a sua correria, deixou alguma coisa, renunciou a algo para ouvir a voz de Deus, para refletir na palavra de Deus, você já está adorando a Deus e Deus está contemplando teu coração esta noite. E é isso que Deus está interessado. E talvez seja esse o caminho que a igreja precisa retomar para de fato fazer a diferença. Embora eu perceba que nós não estamos nesta mão, nós estamos indo na contramão de tudo isso que Jesus ensinou sobre adoração. Em termos conceituais, sequer as pessoas conseguem perceber o que de fato é relevante e importante para se praticar na vida da igreja, seja no culto coletivo ou seja no culto individual. Os irmãos já perceberam como as grandes produtoras do nosso país, as grandes produtoras de entretenimento cultural, estão capturando aquelas pessoas que têm muita visibilidade no meio cristão? Você já percebeu como os principais cantores da igreja evangélica brasileira já estão com contratos com a Rede Globo e com seus mecanismos de produção cultural? Já percebeu? É porque estão muito mais preocupados com as questões midiáticas, com os espetáculos culturais, com as manifestações culturais, do que com a adoração. E sabes que isso é importante, porque está aí na sociedade, se vende, isso é aplicável, é real. Ou seja, nós não temos como negar isso. Só que a igreja não pode perder de vista qual é o seu foco. O foco do adorador não é ser celebridade, mas ser alguém que tem compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, se a gente não abrir o olho, vai acontecer com a igreja evangélica brasileira o que aconteceu com a igreja europeia, o que aconteceu com a igreja norte-americana.
Hoje nos Estados Unidos há igrejas que os cultos são praticamente ingressados. Os crentes precisam pagar o ingresso para assistir aqueles mega corais que estão no misto de religiosidade e secularismo. Então, se nós não focarmos a adoração como uma atitude espiritual, e eu também não tenho nada contra as produções culturais, e eu sei muito bem discernir e diferenciar o que é uma produção cultural e o que é realmente uma adoração que é produzida no íntimo do coração pela presença do Espírito de Deus. É claro que as produções culturais e, sobretudo, cultura cristã precisam continuar sendo produzidas, desenvolvidas e colocadas na sociedade, porque é uma maneira também de influenciar. Mas isso não pode ser confundido com adoração. Eu estou dizendo isso porque uma certa ocasião, fui participar de uma roda, um diálogo sobre adoração. Não era nem um debate, era um diálogo sobre adoração. E aí fizeram várias apresentações, e eu fiz questão de fazer uma distinção entre alguns grupos que estão hoje no mercado com muita evidência, que fazem músicas contemporâneas como o hip hop, o funk, hip hop evangélico, funk evangélico, que tem aí um nicho de mercado, que tem realmente audiência, que tem alguém que compra isso. Mas como aquilo de fato não era adoração, era música de protesto, as músicas até interessantes, com mensagens muito interessantes sob o ponto de vista da crítica, que reclama da situação social do país, que fala alguma coisa do evangelho, mas que não é uma atitude de adoração. E alguém disse para mim que não, que na verdade o que havia era uma distinção entre uma música sacra, antiga, e uma música que adorava a Deus, que era contemporânea. E eu mostrei que não, como existem músicas que serviram como movimentos de transformação no meio da igreja em 1920, 1930, e foram regravadas e continuam fazendo muito sucesso com uma outra roupagem, com uma nova harmonia, com um novo ritmo, com uma nova melodia. Ou seja, não é a questão realmente somente da música ou da produção, mas sim do teor bíblico, do teor teológico, do teor doutrinário, da mensagem que se quer passar. E anteriormente, até a década de 50, 60, 70, a preocupação com esse aspecto era muito maior. As músicas passavam praticamente por uma análise teológica, havia todo um compromisso com o conteúdo bíblico. Mas de uns tempos para cá, sobretudo dos anos 90 para cá, com o avanço cultural e o crescimento da igreja, isso parece que não aconteceu mais. Então você vê muita gente se lançando como cantor gospel, como cantor evangélico, como cantor que adora a Deus, mas que na verdade não tem vida, porque a vida da adoração não é a produção, a vida da adoração é a vida do adorador, é a vida que você leva, que você tem. Fale para o seu irmão, meu irmão, a vida de adoração é a vida do adorador. Fala para o seu irmão, pode dizer, a vida de adoração é a vida do adorador. Não dá um cotovelo de fogo outra vez e pergunta, irmão, como é que está a tua vida de adoração? Como é que está o testemunho? Como é que está a tua conduta? Como está o teu compromisso com a palavra, com a Bíblia, com as Escrituras? Então nós precisamos começar a entender isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa parte conceitual, fazendo-me valer do texto lá de Números capítulo 6. Os irmãos que estão com a Bíblia, por favor, Números capítulo de número 6. É um exemplo porque o livro de Números também tem inúmeros indicativos de como era o padrão de adoração que Deus gostaria de receber do seu povo. No caso aqui, o antigo Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento. E nos nossos dias hoje, o Israel de Deus somos nós. Mas vamos perceber que tanto essas reivindicações que Deus dá lá para o Israel do Antigo Testamento, tem valor e sentido para os dias de hoje. Basta usarmos a hermenêutica e a exegese de forma coerente, que nós vamos perceber isso. Números capítulo 6, diz sobre a lei do nazireado. O que era o nazireado? O nazireado era um pacto de consagração para aquele que gostaria de ser um modelo de adorador para todo Israel. E ele não precisava ser de uma tribo específica. Era uma atitude que deveria ser voluntária. E a pessoa dedicada à consagração, dedicada a esse momento especial dentro da estrutura de Israel, de ser um exemplo como adorador, ele deveria se voltar completamente para uma atitude exemplar. Então, nesse momento aqui na teologia do voto nazireado, há muita
muitos indícios de como deve ser a postura do verdadeiro adorador de Deus, pelo menos em termos de doutrinamento, de conceito, de compreensão, de consciência, do que de fato representa ser um adorador genuíno de Deus, um adorador autêntico. E o texto diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para separar-se para o Senhor, de vinho e de bebida se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas, ou seja, absolutamente nada relacionado à uva. A outra coisa depois: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha. Nada poderia ser associado ao produto que vinha da vinha, desde os caroços até a casca. Parece que é um extremismo, né? Parece que é um absurdo isso aqui. Muita gente considera isso aqui um absurdo. A gente vai ver já já o que isso tem a ver com adoração. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará, ou seja, não podia cortar o cabelo. E o camarada aqui é sujeito, homem cabeludo, irmão, não fica bonito não. Desculpem quem gosta de andar cabeludo, mas não é uma coisa legal, a aparência não é boa. Muita gente às vezes é até caracterizado como marginalizado porque tem um cabelo muito sabe, aqueles que se cria todo tipo de bicho. Você olha assim e se assusta. Mas aqui diz que ele não podia cortar o cabelo, o camarada tinha que andar cabeludo, até que se cumpram os dias, o quê? Que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedeiras do cabelo da sua cabeça. Depois, todos os dias se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um. Ou seja, o camarada aqui realmente não podia nem sequer pensar em conviver com a geografia da morte. Aonde havia morte, o adorador não podia estar. Não pode. Tem um defunto ali, eu vou para cá. Hoje não é muito assim, né? Tem gente que mataram um camarada ali, eu vou lá ver. Tem gente que gosta de ver sangue. Opa, eu vou lá. O adorador não pode. Ele tem que separar. Morreu ali, para lá, então eu vou para cá. Mataram um lá, então eu vou para o outro lado. Não era apenas com os distantes. Ele sequer podia chorar a morte do pai e da mãe. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia rapará. Ele tinha que ainda sofrer um escárnio maior, que era o símbolo da ignominia, se caso ele tivesse um mal súbito, ou a má sorte de estar perto de alguém que teve uma morte súbita, um mal súbito e morreu de repente. Não podia chorar a morte do pai, não podia chorar a morte da mãe, ou seja, a lei era absolutamente restrita e específica. E o que isso aqui então quer dizer, em termos conceituais de adoração, de como deve ser o comportamento do adorador, daquele que tem compromisso com Deus e que serve a Deus em espírito e em verdade? A primeira coisa que o texto vai deixar claro para nós, é que o adorador não tem preocupação com os prazeres deste mundo. E um perigo muito terrível é aquele que as pessoas infelizmente tem na sua própria natureza, de desejarem ser bajulados, idolatrados, glorificados, e serem confundidos com aquilo que estão fazendo. E na verdade o mérito não está no adorador, está na adoração. O que faz as pessoas se sentirem bem é essa postura que vem de dentro da alma e toca o céu, e por tocar o céu, a resposta vem e nós nos sentimos bem também. Todo mundo gosta de estar perto de um verdadeiro adorador. Agora o adorador não pode confundir isso com o seu ser. E aí então o texto deixa claro que o nazireu aqui no caso, ele não podia de maneira alguma, em hipótese alguma, se aproximar de qualquer coisa que representasse o prazer mundano. No caso aqui do Antigo Testamento, a vinha, ou seja, aquilo que produz as uvas e produz o vinho, era o símbolo máximo do prazer carnal. Então ele não podia sequer tocar em nada que representasse o prazer carnal, o prazer mundano. Por quê? Porque o adorador não tem prazer neste mundo. O prazer dele é fazer a vontade do Pai. Não ameis o mundo e nem o que no mundo.
quem ama o mundo, irmão, o amor do Pai não está nele. Então quem tem uma postura de adoração não pode ser confundido com uma celebridade. Não pode haver esse sistema terrível de tietagem que leva muita gente a se projetar e a se esquecer da atitude que tem que partir do coração. Então o adorador aqui, sequer ele podia tocar numa casca de uva seca, numa beberagem, ou seja, num refresquinho de um restolho lá do sumo da uva. Nem casca de uva, nem passas ele podia comer. Parece que é uma arbitrariedade, mas não é. É Deus deixando sinais, e Paulo diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então isso aqui é proposital. O verdadeiro adorador, ele não está preocupado nessa relação horizontal, ele está preocupado com a relação vertical. É ele o céu adorando a Deus em espírito e em verdade. O que você vê de gente hoje invertendo esse papel aqui e tentando muitas vezes usurpar aquilo que não é dele, é de Deus, porque até o dom não pertence a ele, vem do céu, é Deus quem dá. Mas não apenas isso, aqui no texto está claro que esse adorador não era alguém também que tinha glória pessoal. As guedelhas que deveriam ser sempre longas, ou seja, os seus cabelos, as suas mechas grandes, era um sinal de ignominia que ele tinha que carregar no seu corpo. Por quê? Porque quando ele olhasse para aquela aparência cabeluda, ele sempre ia dizer: a glória não é minha, Senhor, Tu é a glória, Teu é o louvor, Tu é a majestade, Tu és santo, Tu és belo, Tu és lindo, Tu és majestoso. Nós precisamos resgatar essas verdades o tempo inteiro, para nunca associarmos entretenimento cultural com adoração genuína. Algum tempo atrás eu estava numa igreja e chegou um grupo para se apresentar, e eles tomaram conta da igreja. Era uma festa de uma igreja, e era uma coisa interessante, porque eram muitos jovens o grupo que chegou, e a postura de reverência chegou a me irritar. Mas como eu era visitante, o que eu podia fazer? Fiquei sentado lá esperando a minha vez, e eles se mexiam, e comiam, mastigavam chiclete, levantavam-se, e na hora de cantar, foi uma coisa tão impressionante, porque havia realmente ali toda uma estrutura de treinamento. Foi percebido isso, eu percebi claramente isso. Ou seja, aqueles falsetes na voz programados, aquele que vai lá em cima e volta e dá aquela voltinha. Foi uma coisa interessante. Mas quando eles cantaram 4 hinos por exigência deles mesmos, senão eles não iam, a igreja ficou em silêncio, não tinha nada, porque nitidamente estava ali a clareza de que todo mundo estava apenas querendo se promover. Era uma questão de promoção do grupo, da equipe. E a igreja naquele silêncio. E depois o pastor então, na hora da oferta, resolveu chamar uma irmã. E talvez chamou aquela irmã porque não tinha mais ninguém para chamar, porque a igreja não estava tão cheia, era o grupo e mais alguns irmãos. E talvez por falta de opção ele fez questão de chamar aquela irmãzinha, e ela era muito simples, porque ela tinha um coque que mais parecia um coco na cabeça, aqueles coques gigantescos, aquela saia, sabe, bem composta, aquela irmã alinhada, aquela típica assembleana. Não que eu possa colocar uma figura estereotipada como modelo, mas eu acho que o exemplo é importante. E ali estava nitidamente a postura de alguém absolutamente comprometida com Deus. E quando ela foi ao microfone, eu olhei para aquele grupo e todo mundo meneava a cabeça, uns mastigavam aquela mastigada violenta, aquela postura de hostilidade. Meu coração chegou a ficar angustiado. Ah, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor, não deixa eu passar isso na mensagem não. Fiquei clamando para não me desconcentrar e não deixar aquele momento ali influenciar a minha psique. E fiquei pedindo a Deus: Senhor, usa a tua serva. Mas quando aquela irmã começou a cantar, irmão, e cantou um hino simples, um hino da harpa, o de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. E a igreja foi se quebrantando, e quando ela chegou no coro, irmão, havia 4 pessoas que visitavam a igreja, eu não sabia, estavam lá bem arrumadas. Aquelas pessoas não aguentaram, levantaram as mãos e chorando compulsivamente, começaram a dizer: eu quero Deus desta cruz, eu quero Deus desta cruz. E a glória de Deus encheu a igreja. Então qual foi a diferença? A diferença foi o compromisso que aquela irmã tinha de usar a sua vida como instrumento para proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através da música a palavra de Deus tocou em 4 pessoas que eu talvez estivesse interpretando como se fosse crente, porque para mim não tinha nenhum visitante ali naquela noite. E aí você percebe então como essas coisas fazem a diferença. Gente que realmente não está preocupado com a sua exposição pessoal, mas com a exposição do evangelho genuíno de Jesus. Por isso que a vida de adoração é a vida do adorador. E no caso do Nazireu, o sinal era claro, ele tinha que ser alguém humilde. Irmão, o que eu vejo de gente confundindo isso hoje, gente que porque está no meio da música, da produção musical, e porque é um meio que se circula a economia eclesiástica, ou seja, a máquina eclesiástica no aspecto fonográfico é muito forte. Nós somos quase 30 milhões consumindo. Então isso realmente mexe. Mas muitas pessoas acabam sendo seduzidas por isso e esquecem do seu ministério, da sua chamada, do seu compromisso de verdade com Deus. E Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus está olhando para aqueles que estão muitas vezes nos valados, no ponto de pregação, na subcongregação, às vezes no calçadão de Campo Grande, na rodoviária, sabe, sem titubeio, sem medo, abrindo a boca e glorificando a Deus, não apenas com a música, mas com a sua vida, como um testemunho vivo. Porque adorar também é isso, é pregar o evangelho, é se entregar em serviço. É preciso que a igreja brasileira desperte o seu entendimento. Você já percebeu como é associado a ideia do levita com os músicos? Quando se pensa em levita, se pensa em músico. Eu quero ser levita, ou seja, está dizendo, eu quero ser músico, eu quero ser cantor. E se você for estudar o ministério dos levitas, a grande maioria não estava envolvido com a música, estava na faxina, limpando o templo. É por isso que às vezes eu chego aqui na igreja, os faxineiros estão aí limpando, eu digo: ô levita, seja abençoado, a paz do Senhor, porque esses são levitas. Quando você limpa um banco na sua congregação, você é um levita, você é um adorador. Quando você tira um serviço no corpo diaconal, você é um levita, você é um adorador. Porque o ministério do levita era servir no templo, e não era apenas a musicalidade. Então, no senso comum da igreja, infelizmente, ainda existe este conceito de que adoração e música são a mesma coisa, mas não são. Adoração está relacionado à vida, a compromisso. O universo da adoração é o meu coração, é a minha vida, é o meu corpo, é a minha alma. Já dizia o salmista: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que a sua vida está bendizendo a Deus? Será que esta noite você tem esta consciência de que quando você sai para trabalhar, você está dizendo glória ao nome de Jesus? Eu sou um adorador. Eu tenho presenciado às vezes alguns acontecimentos que me deixam chocados. Porque na verdade eu percebo que a crise de adoração não se dá por causa das questões culturais, por causa da economia, por causa do crescimento da igreja. Como disse no início, se dá, infelizmente, por ausência da palavra. Porque a igreja tem 5 dimensões. E a principal dimensão da igreja, que é a base, é a dimensão didática, que é a pregação e o ensino da palavra. E ninguém será um bom adorador se não tiver sido bem discipulado, se não tiver sido instruído. E tem muita gente que de fato desaprendeu, porque a influência cultural é tão grande que não se percebe que muitas das vezes o que vai na mídia, o que vai nas rádios, não é o que a Bíblia ensina. Abra sua Bíblia no Salmo de número 150, que é o Salmo da doxologia final.
Salmo de número 150 é chamado também de doxologia final, porque ele é um convite a que toda criatura louve, bendiga e adore o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salmo de número 150, você achou? Vamos ler então só o primeiro verso. Só o primeiro verso. Louvai, louvai, louvai-o. Talvez alguém aqui esta noite não esteja com a versão revista e corrigida, mas a versão revista e atualizada traduz a primeira palavra aqui como louvai, do hebraico como aleluia. O que significa essa palavra a partir do texto original? Uma atitude de reverência. O que nós estamos estudando aqui nesse tópico 2 da nossa apostila, sobre a prática da adoração? Ou seja, se você não tiver uma atitude correta, isso também está registrado lá no livro de 2 Reis, quando o povo desaprendeu a liturgia da adoração, o povo lá do reino do norte de Samaria teve que contratar profetas do reino do sul, para que ensinasse a eles como deveria ser o verdadeiro culto. Porque o culto falso, ele muitas vezes se transforma em maldição. E tem muita gente por aí indo para o inferno no caminho do céu, irmãos. Sabia disso? Tem muita gente confundida. E aí quando você ouve o alerta do salmista, neste texto em que ele convoca toda criatura a louvar o Senhor, ele diz que a primeira coisa que tem que haver em mim e você é uma atitude de reverência. Eu preciso ter um conceito claro, pessoal, prático, mas de acordo com o parâmetro que Deus estabeleceu. Quando Jesus disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, ele está falando desta atitude sóbria, deste culto racional, dessa coisa que realmente vem de dentro do coração. E aqui neste salmo, perfeitamente, o salmista deixa claro qual é a postura que deve existir quando nós clamamos, invocamos ou glorificamos a Deus como atitude de adoração. Deve ser uma postura de reverência. E eu pergunto, será que é isso que a gente tem visto em toda a igreja no Brasil? Há lugares, irmãos, que nós nos sentimos envergonhados. Há ambientes onde a figura do culto virou uma coisa caricata, ridícula, esdrúxula, fruto de zombaria, porque você vê as coisas mais absurdas acontecendo. Gente que sequer tem a postura, a composição de se manter com atitude de reverência. É zombaria mesmo, é aquela coisa do escárnio. E isso tem levado muita gente a fracassar. Eu me lembro que há um tempo atrás me apresentaram um toque de telefone, é ringue que nós chamamos, o ringue de telefone. Não sei se os irmãos viram isso. E o ringue, sabe o que era? Línguas estranhas de forma caricata. Era um camarada que gravou com aquela linguagem do Pato Donald, um crente falando em mistério. E ele ficava aquele negócio, aquela coisa toda, e o pessoal achou graça. E começaram a distribuir aquilo nos telefones, até que um dia chegaram para mim com aquilo. Pensaram que eu achava graça também. Eu falei, irmão, eu não acho graça nenhuma. Falar em mistério com Deus é uma atitude de adoração magnífica. Sabe o que significa isso? É o meu espírito falando direto com o Espírito de Deus. Não há demônio, não há ruído, não há nada que interfira nessa comunicação. E aí o que eu falei, sabe o que vai acontecer? Muita gente que não é batizado com o Espírito Santo, a hora que desejar ser batizado com o Espírito Santo, não vai receber, porque está blasfemando, está desacreditando. Quem reproduz esse toque de telefone que está por aí, se por acaso você conhece alguém que tenha, meu, manda tirar, irmão. Fala, isso é maldição, meu, tira isso. Sabe por quê? Línguas estranhas, quando é atitude que vem de dentro do coração, é atitude de adoração, é a visitação do alto, porque não sabemos clamar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
queremos compartilhar com isso, e o salmista foi bem claro: louvai a Deus no seu santuário. Será que nós poderíamos imaginar essa concepção de que no céu vai haver esses comportamentos hediondos que a gente vê? Não vai, porque no céu há decência e ordem, tudo é sistematicamente organizado. E aqui não deve ser diferente, deve haver zelo. Deve haver zelo. É por isso que eu estou tentando não associar a adoração à música apenas, mas à atitude do testemunho, da conduta, da vida exemplar que magnifica, que glorifica e que adora a Deus. A confissão de Westminster, que é uma confissão reformada, que surgiu a partir da reforma, alerta que um dos propósitos da igreja é resgatar o homem e fazê-lo instrumento da glorificação ao nome do Senhor. Ou seja, o propósito da nossa existência nesta terra é glorificar e bendizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso não é feito apenas com música, é feito com vida, é feito com serviço, é feito com essa atitude de reverência, que realmente inspira as pessoas. Eu me lembro que uma vez falaram que a Assembleia de Deus ia abolir a harpa cristã. É um movimento que surgiu aí em algum lugar, eu não sei a origem, mas chegou para mim a informação. Eu disse, mas por quê? Porque a igreja está numa outra fase, agora os cultos são mais dinâmicos, a dinâmica de relacionamentos é outra. Então os cânticos mais modernos, eles têm um apelo maior. Aí eu falei, não concordo, irmão. Eu acho que isso nunca vai acontecer, até pelo aspecto didático e histórico que há no nosso cenário, na harpa cristã. Porque a harpa não é só a questão da música, é a questão da referência histórica. Quando você ouve uma composição de Paulo Leyva de Macalão e vai descobrir quem é a referência histórica de Paulo Leyva de Macalão, às vezes eu me sinto envergonhado. Eu quero seguir os passos daqueles homens, de Daniel Berg, de Gunnar Wing, de Emílio Conde, de Frida Wing, de Otton Nelson, de Justin Nelson. Por quê? Porque foram homens que deram as suas vidas em adoração. E aí você vai ouvir uma composição como aquela que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias ecoaram na escuridão. Aleluia seja a divisa. Olha que coisa linda, que conforto. Mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. É Deus falando com a igreja. É Deus falando com aqueles homens que tombaram no campo de batalha. Estava lendo o testemunho de Otton Nelson, quando perdeu o seu filho com 10 anos e foi proibido de sepultar o seu filho na cidade, lá em Alagoas. Não deixaram sepultar o filho porque ele era protestante. Não, só não pode, o cemitério pertence aos católicos. E Deus teve que levantar um delegado, cabra macho, valente, para ir lá e fazer valer o direito dele. Mas ele estava disposto a sepultar o filho dele no quintal da casa dele, mas não ia negar o nome bendito de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu não posso comparar a vida de adoração de homens que não tinham status social, porque hoje ser evangélico em algumas circunstâncias até é status. Tem muita gente que quer se aproximar de nós apenas para querer tirar proveito. Tem muita gente de olho nisso. A igreja cresceu, somos um número absolutamente representativo, embora muitas vezes não tenhamos consciência disso, senão já teríamos mudado o quadro desse país. Mas eu não posso de maneira nenhuma tentar comparar o padrão de vida que tanta gente tem hoje, vivendo na igreja, como um artista evangélico, com CD gravado, com contratos maravilhosos, sendo muito bem remunerado, com homens que saíam com um bornal nas costas e iam de vila em vila, sabe, abrindo o culto com o hino: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E era 2 e 3, e ali começava uma congregação, e daqui a pouco tinha 50, 100, e hoje nós somos a maior denominação evangélica deste país. Isso, meu irmão, é consciência clara
de uma adoração genuína. Então, eu preciso dizer isso para a igreja, porque todo mundo aqui está cansado de ver isso. Nós sabemos disso. Você dá uma voltinha aí, aqui em Campo Grande mesmo, você vai ver todo tipo de movimentação evangélica. E nem tudo que diz que é igreja, é igreja. Os irmãos sabem, tem aqui perto do cemitério uma igreja chamada Igreja Evangélica Contemporânea. Alguém já viu? Não chama aquilo de igreja não, irmão. Eu me recuso a chamar de igreja, porque tem nome de igreja, mas não é igreja. Aí tem lá um camarada que diz que é pastor, mas tem um comportamento sexual absolutamente condenável pelas escrituras, e portanto não pode ser chamado de pastor, porque pastor não tem esse tipo de prática. Então você vê essas coisas por aí, se lançando e se pronunciando, e arrebatando muita gente inocente, gente que realmente nunca conheceu Jesus, que nunca teve contato com o evangelho. E nós que temos a consciência bíblica, a consciência teológica, a consciência doutrinária, a consciência histórica, às vezes estamos perdendo a vez, porque temos medo de nos passarmos com careta, como quadrado. Não fique preocupado, irmão, o céu também é quadrado. As medidas da cidade santa de Jerusalém no Apocalipse são exatamente iguais. Você vai entrar no céu assim. Você vai entrar no céu desta maneira, porque você está seguindo um padrão que a Bíblia estabelece. E essa deve ser hoje a reflexão da igreja, no sentido de buscar uma genuína vida de adoração. O salmista no Salmo 150, ele vai falar ainda mais, ele diz: louvai-o pelos seus... Fecha a Bíblia não, irmão, nós estamos no seminário. Os alunos aqui da sede DBD nunca fecham a Bíblia, estão sempre com a Bíblia aberta. Louvai-o pelos seus... Depois ele diz: louvai-o conforme. Aí são duas coisas distintas. É quando você louva a Deus pelo que Deus dá, pelo que Deus oferece, pelo que Deus produziu, produz e produzirá para todos nós. E também quando você louva a Deus não pelo que Ele produz, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele é. Aqui é mais um instrumento que Deus usa para separar joio do trigo. Porque tem muita gente aí que sabe realmente cantar pelo que Deus dá, mas não sabe cantar ou adorar pelo que Deus é. E aí se você vê qual foi a postura de Jesus em relação à adoração, e a vida de Jesus inteira foi uma vida de adoração. Ele é chamado de um servo sofredor, porque a consciência de servilidade de Jesus é absolutamente desenvolvida. Ele vem para servir, e o tempo inteiro a ótica dele é essa: pregar, ensinar, libertar, transformar, alimentar. O tempo inteiro você nunca vai ver um Jesus estático como pinta a religião. Você abre os evangelhos e você vai ver indo para, indo de, chegando em e passando por. Jesus está sempre em movimento, sempre trabalhando. Tem muita gente que quer levar uma vida preguiçosa, e preguiçoso, irmão, não tem compromisso com a adoração, porque a vida de adoração exige sacrifício, trabalho, renúncia, vida. E aqui a distinção é absolutamente clara. Nós precisamos sim louvar a Deus pelas suas grandes obras, mas também temos que aprender a louvar a Deus pelo que Ele é. Porque Jesus, se você vê, a única vez que associa Ele cantando, ou tendo a concepção de adoração como música, só aparece uma única vez nos 4 evangelhos. Já viram? Qual foi o dia? A única vez que Jesus aparece nos evangelhos cantando. Alguém lembra? Será que? Getsemane, pastor Daniel. Irmãos, leiam depois o texto da última ceia. Jesus no Getsemane, ele sabe que vai morrer. Ele não está lá no lombo do carneiro, como dizem alguns pregadores aí, estaria no beco do corvo, no bico do urubu, estava passando no estreito, na prova. A alma dele estava sendo moída, porque ele pega o pão e diz assim: olha, isto é o meu, e ele quebra o pão. Ele sabe que vai ser quebrado, vão rasgar a carne dele. O que você faria se você soubesse que amanhã você seria a vítima de um infortúnio, onde você fosse ser dizimado, rasgado, ferido, triturado, cuspido,
chicoteado, o que você faria? Ele sabe de tal maneira que depois do pão ele pega o cálice. E ele diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e amanhã ele vai ser derramado por vocês. Ele sabe que vai ser moído por mim e por você. Ele sabe que vão cuspir no seu rosto santo, puro e abençoado. Ele sabe que todos vão abandoná-lo, porque Pedro disse: Senhor, não, Senhor, todo mundo pode abandonar, eu não, eu sou muito crente, eu sou pentecostal, eu sou de fogo, eu tenho dons espirituais, eu sou tremendo na terra, estou do teu lado, não te largo. Mas ele sabe que vão abandonar ele. Ele diz: você, antes que o galo cante, tu não vai me negar uma não, tu não vai me negar duas não, 3 vezes tu me negarás. E aí ele sentencia: ferirão o pastor e dispersarão as ovelhas, eu estarei só. E aí Jesus não entra em depressão, Jesus não se abate como um coitado miserável, ele tem atitude fidalga, cabeça erguida, e a Bíblia diz: e tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Ele sabia que aquele dia era o dia mais terrível da sua vida. Se fosse qualquer um teólogo aí da teologia da prosperidade, nunca queria aceitar esse texto como palavra de Deus, e até diria: não, isso não é possível, não, isso não é admissível, isso é maldição, é símbolo de maldição. Os teólogos da prosperidade não admitem a ideia de que um crente possa passar pela dor, pela prova, e ele sabe que vai passar e vai ficar só. Ele sabe que vai ter o corpo rasgado, as vestes divididas, que ele vai ser moído naquela cruz. Mas mesmo assim, ele faz questão de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qual é o hino que ele canta? Não é uma música como a nossa, porque o que ele faz na verdade é usar um salmo. Por isso Paulo diz: quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem oração, outro tem cântico, outro tem poesia. É multiplicidade mesmo, não existe uma bitola. No tópico B aí do tópico 2, no subitem B, o pastor Elias Costa deixou bem claro: não existe um modelo para expressar louvor e adoração, porque a igreja realmente é múltipla. E naquele instante, Jesus, sabendo disso, faz uso de um salmo extraordinário. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Porque nosso Deus não é como os deuses desta terra, que tem boca, mas não falam. Ele desafia o inferno, ele desafia os demônios. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não apalpam. Mas o nosso Deus não, ele é tremendo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como é lindo isso, queridos. Essa atitude de adorar a Deus não apenas pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Quem é Deus para você, meu irmão? Pergunta para quem do teu lado: meu irmão, quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na vida da igreja? Haverá um dia que isso aqui vai se cumprir, meu irmão. Será o dia em que nós, eu estarei lá, eu quero me incluir, espero que você se inclua também. Estaremos de frente para o portão da avenida central da Nova Jerusalém. Acabamos de passar lá pelo tribunal de Cristo. Ninguém será condenado, esse não é um tribunal, essa palavra eu não acho correta. Scofield usou e a igreja aceitou, mas eu preferia mais usar um pódio, não um tribunal. Tribunal dá ideia de sentença, de juízo, poder judiciário, mas lá não, é um pódio, e cada um receberá segundo as suas, que obras?
Que obras? Obras de adoração, meu irmão. Tudo que você faz deve ser traduzido como adoração a Deus. A sua oferta é adoração. A sua proclamação do Evangelho é adoração a Deus. É por isso que tem gente que fala assim, culto ao ar livre já passou o tempo. Nem que seja para servir como espetáculo para os demônios. Para os demônios. 2 crentes com um bumbo e uma caixa, sabe, roncando. Mas pode ter certeza que aquela palavra não voltará vazia. Não voltará. E naquele dia, você vai receber esse galardão. Eu já toquei muito bumbo na praça. Eu preguei muito na Praça do Serrinha, tempo pastor Benedito Gabriel dirigindo a congregação. A gente tinha um burucutu, era um caminhão que era com motor de trator a gralha e a cabine era feita de piscina Regan. E montava mais de 20 jovens ali, tudo pendurado, com aquele negócio. Ia lá para a praça, esticava um fiozinho e começava a pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que tudo aquilo está registrado no céu. Preguei muito no trem, preguei muito no leprosário, preguei muito lá no Inca. Hoje a coisa está bem mais estreita, mas ainda é possível. E eu tenho certeza que naquele grande dia nós estaremos lá e seremos galardoados. Cada um vai receber segundo as suas obras. O pastor Daniel vai entrar e vai receber da voz do Senhor: servo justo e fiel, cuidaste das minhas ovelhas. Quanta madrugada, quanta correria naquela vinda Brasil, quantas idas e vindas, que vida agitada. Entra no meu repouso, recebe teu galardão, veste talar, ornamento de justiça, séquito de glória. Entra ali. E vai entrando. E daqui a pouco não vai estar formado o maior coral de todos os corais, que é chamado de Coral da Redenção. O Coral da Redenção, ele é magnífico, porque ele tem um poder que os outros que estão do outro lado, que é o coral da criação, e que louva a Deus pelas suas obras, eles não têm, embora sejam muito bons, que são anjos, arcanjos, mensageiros, querubins, serafins, e as outras ordens não reveladas. Estou falando só das ordens reveladas, não tem um feio. São lindíssimos. Anjos são seres de luz, magníficos, não falham, são obedientes, corretos, zelosos. Quando adoram, são afinadíssimos. Mas Deus tem um momento que Ele diz: shh, anjos, serafins, querubins, shh, um momento. Eles não entendem. Por que, Senhor? A noiva do meu filho, a igreja do Cordeiro, está ensaiando para cantar neste grande coral, está ensaiando para participar desta festa, e neste dia vai ser este encontro, em que estarão os adoradores que adoram a Deus pelas suas magníficas obras, e aqueles que também adoram a Deus pelo que Ele é. Na minha vida Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor. Tem gente que recebe Jesus só como Salvador, mas bom é receber como Senhor e Salvador. Porque se Ele me abençoa, eu dou glória. E se Ele não me abençoa, eu dou glória da mesma maneira. Se Ele abre a porta, eu o glorifico. Se Ele deixa a porta fechada, eu glorifico também. Porque Ele é. Ele controla o cosmos, o planeta. E a minha vida que é tão pequena. Mas naquele dia haverá 2 corais. Do lado de cá, o coral da redenção. Essa alegoria pode ser vista no Salmo 24. Grandes teólogos fizeram essa exposição. E do outro lado, o coral da criação. Um aparece em Êxodo com Moisés, e o outro aparece em Apocalipse, debaixo do trono dos redimidos. Um canta pelas obras que ele fez. E ele fez obras magníficas, não é, irmão? A minha esposa é uma obra magnífica que Deus fez, lindíssima, para mim. Já pensou nisso? No que Deus fez para você, os seus filhos, a natureza, o mar. Eu já falei isso aqui na igreja. De vez em quando eu tenho a oportunidade de ir para a praia, minha esposa: você vai escandalizar os outros.
Eu consigo montar naquelas ondinhas, pegando um jacarezinho, michuruquinha. Eu falo língua estranha, irmão. É muito gostoso, irmão. Montar em cima daquela onda e sair. Que coisa gostosa que Jesus fez, aquele calorzão e você, sabe, borbulhando ali em cima. Eu queria voar. Mas eu não posso voar. Mas eu olho a natureza e fico encantado. Você já pensou nisso? Você já deu glória a Deus por isso, irmão? Pelo menos porque você está vendo isso. E tem gente que quer descobrir um motivo para adorar a Deus. Não tem motivo. Como não tem motivo, irmão? Meu Deus, eu tenho inúmeros motivos para adorar. E naquele dia, então, nós teremos os dois lados da moeda. O coral da criação e o coral da redenção. O coral da criação canta: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. É o cântico deles. Porque de fato são grandes e maravilhosas. Você lembra daquela canção antiga dos assembleianos? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de... Em quê? No céu. Ensaie para cantar naquele lindo coral. O seu poder mostrando a criação. Então minha Anasubishobi faste andecai chovas. Quão grande é, oh que coisa gloriosa! Canta, igreja, e adora quem é grande. Então minha, oh que noite linda e memorável! Quão grande és tu, grandioso és tu. Quem glorifica o grande, o majestoso, o eterno, glorioso, Alfa, Ômega, o Rei dos Reis. Alablase, blessou de flies. Pode adorar, irmão, adore, adore, o rei está aqui. É para ele a glória, o louvor, a adoração. A ele a honra, a ele a glória, a ele a honra, a ele a glória. É esta vitalidade que nos vai fazer chegar ao céu. É esse ardor, é esse amor, é esta unção que não se compara com a Sony Pictures, não se compara e não se compra com nenhum aparato tecnológico dessa terra. Isso daí não tem preço, irmão. É dom de Deus na tua vida. É unção do Espírito que desce sobre a sua cabeça e vai descendo até a barba e olha, junta o teu corpo e unge o teu ser. Nós temos que aprender isso sempre. Adorar a Deus pelo que Ele faz, pelas suas obras magníficas, pela sua majestade. Mas também temos que aprender a louvar a Deus pelo que Ele é. E eu, meu irmão, se não tivesse recebido bênção nenhuma, só pela minha salvação já era suficiente. Eu deveria andar, sabe, de joelhos o tempo todo. Eu tenho uma paixão enorme pelo Evangelho. Meu maior desejo é morrer pregando o Evangelho. Oro para que Deus cumpra o meu sonho e que me permita tombar no campo de batalha, pregando esse Evangelho, vivendo esta palavra, dando a minha vida por esta palavra, porque Ele deu a vida dele pela minha quando eu estava morto. Os irmãos conhecem a minha história. Eu morri um dia, com 19 anos de idade, numa encruzilhada, tentando olhar para o alto, eu via as minhas pálpebras batendo, com todo tipo de droga inoculado no meu organismo. Os meus olhos viravam
e eu morria de overdose. E eu ouvia explosões cósmicas, gritos horripilantes, coisas desesperadoras, que eu não tenho nem condições de contar e retratar, porque era um tamanho terrível. Era terrível aquilo. E naquele dia eu clamei a Ele. Quando Jesus me estendeu a sua mão, aonde você estava? Quando estendeu para mim, você era o quê? Você era mais o quê? Sem Deus, pobre. Ele estendeu a Shubikai Chanto Cefaz. Agora me regozijo desde que. E aonde? Você pode o quê? Sossegar, pois com Ele estou liberto. Shui nasci andará. Oxende vai ser a sua mão, Pai. Adore a Ele, irmão, porque Ele salvou a tua alma. Porque você estava perdido e ia para o inferno, e o diabo perdeu. Adore, 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 adore. Como é maravilhoso ter Jesus, a sua mão. Segura na mão de Jesus, irmão, segura, irmão, levante, porque Ele está com a mão estendida para você esta noite. Seja um adorador de verdade, não troque isso por nada, não troque, não troque, não troque. Soli brashereha, chimica facendo, o mando e a mandara e a macima, deflaci, deflai, chama, né? A nebia e chama, naria, naia, câmera, tudo séria, manda ser calabalaba, a la manchuia, a la aleluia, 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 aleluia. Adore pelo que Ele é, querido. Ele é o meu Salvador. Não tem dinheiro que compre isso. E naquele grande dia haverá dois corais, um cantando pela criação, que é muito bom, é ou não é? Amém ou não amém? Mas o lado de cá vai estar melhor. Amém ou não amém, irmãos? Porque você vai estar cantando no coral da redenção. E antes de Jesus declarar que os portões da avenida central da Nova Jerusalém se abram, e você veja a praça com a árvore da vida, onde eu e você vamos ficar debaixo dela, e aquela mesa maravilhosa do banquete do casamento, do outro lado os anjos, arcanjos, querubins vão gritar, depois de cantarem o cântico da criação, e perguntar para nós: o que está acontecendo do outro lado? Porque quando eles cantarem grandes e maravilhosas são as tuas obras, do lado de cá nós vamos cantar: o sangue de Jesus me lavou, me purificou, Senhor. E eles não sabem o que é o poder do sangue. O que é isso? Ué, que negócio é esse? Não vão saber o que é. E aí a igreja vai cantar, segundo a alusão do Salmo 24, o grito dos vitoriosos. Dos vitoriosos galardoados. Dos vitoriosos já coroados. Todos com pendão real. E vão gritar: abriu portas eternas.
coral da criação do outro lado: quem é o Rei da Glória? E o coral da redenção: é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vai abrir aqueles portais, irmãos, e eu e você vamos entrar vivendo a vida de adorador. Meu irmão, Deus sempre age quando nós passamos pela adoração. É o último tópico aqui do nosso esboço. Deus sempre age quando expressamos nossa adoração. Meu irmão, não importa a circunstância, simplesmente louve. Não saiam daí não. Vamos exercer aí, já já, esse ministério lindo de vocês. Meus irmãos, às vezes o diabo quer que você blasfeme, que você reclame, que você murmure, que você perca a sua dignidade espiritual. E se você fizer isso, todas as vezes o diabo vai investir em você. Quando você sofre uma derrotada e o diabo investe em você, murmura, reclama. E de vez em quando a gente recebe gente aqui assim: mas na minha vida nada dá certo, tudo dá errado, minha vida está uma tribulação, que ventania, que moenda, eu não aguento mais, tudo que eu faço dá errado. E conta murmuração, conta lamúria o tempo inteiro. Eu sempre digo: irmão, para com isso, porque não adianta, o diabo vai continuar investindo. Deixa ele fazer o que fizer, e você vai dizer: glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Roubaram o meu carro uma vez aqui na frente da igreja. Quando eu cheguei lá na frente no estacionamento, que eu olhei para a calçada, não vi o carrinho velhinho. Eita, glória a Jesus, Jesus quer que eu ande a pé mesmo, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu um carro hoje 10 vezes melhor do que aquele. Quando meu filho morreu no ventre da minha esposa e a médica disse que não tinha mais jeito, morreu. Eu disse: não foi essa a última palavra do meu Deus, eu sei em quem tenho crido. Meu filho hoje está com 9 anos, inteligente, saudável e bonito. Agora ele inverte, você murmura, ele inverte, você reclama, vai dar tudo errado. Você vai sair da garagem, vai bater num negócio, você vai andar ali, vão esbarrar em você, vão arranhar o teu carro, vão reclamar, o teu vizinho vai virar um tribulado na tua vida, porque ele sabe que você toda hora vai murmurar. Eu vejo pela diferença entre quem tem um coração cheio de Deus e adora a Deus, não importa a circunstância, e quem está vazio, porque a boca fala o que o coração está. Um coração de adorador, um coração cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo, da palavra de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Eu lembro que um dia nós fomos fazer uma supervisão lá no Fazão, e tinha muita gente trabalhando naquela época lá, e tinha gente que não era ainda do Evangelho, e era nítida a diferença entre quem era da equipe crente e quem não era. Não no âmbito profissional, mas no âmbito de comportamento mesmo, de psique. Eu me lembro que um camarada deu uma topada lá, e ele saiu uma palavra da boca dele, eu falei: eita Jesus, tem misericórdia, que coisa. Mas depois um irmão furou lá o pé num prego. Quando ele furou, ele, eita, deu 5 línguas estranhas de rajada de fogo. Que eu falei: eita, meu Deus do céu, esse daí o diabo nunca vai botar prego no caminho dele. Porque em vez de falar alguma coisa ruim, ele falou em língua estranha. Glória! Ai, Jesus maravilhoso! E arranca o prego do pé, irmão. E assim vai. A coisa está ruim, dá glória a Deus. Quem xinga, quem murmura, quem fala palavra feia, é quem não tem um coração cheio do Espírito de Deus. Porque Deus sempre age. Olha lá, meu servo, olha lá, meu servo, olha lá. Você pode, irmão, ter certeza que a coisa vai apertar e você não vai sair da posição. Deus está testemunhando em teu favor. Deus está testemunhando em teu favor. Por isso a Cassiane tem uma canção que diz: não importa o que você está passando, simplesmente, e eu quero fazer um grande coral aqui para encerrar esta noite, essa ministração desta aula, porque eu sei que tem gente que entrou aqui hoje com o coração apertado, tem gente que pagou essa inscrição pela fé, porque está desempregado, tem gente que veio caminhando para cá, 25 minutos a pé, tem gente que veio do trabalho direto, passou um dia tribulado, ou seja, você tinha tudo para não estar aqui, mas você está porque você é um adorador. Satanás perdeu de novo.
de pé na presença de Deus. A equipe de louvor vai nos ajudar. Nós vamos cantar aquele hino que diz: Deus não rejeita a oração. Oração. Meu irmão, oração é alimento. E esse hino é uma oração. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Vai acabar, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Basta somente esperar. Abra não a boca, abra o coração.